que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante, um cara muito brilhante. Quando você crescer, passa a ideia de que você é pequeno, precisa crescer. Que você é pobre, precisa ficar rico. Que você é anônimo e precisa ficar famosão. Então não é uma questão assim apenas dirigida às crianças, mas que conduz a nossa mente até o final da nossa vida. É uma luta incessante para vir a ser alguma coisa, melhorar, correr atrás do arco-íris, encontrar um pote de ouro lá no futuro, lá onde tudo vai ser mais bonito, mais colorido, mais simpático e mais agradável do que agora, que eu sou pequeno, pobre, burro e ignorante e anônimo. Eu posso também do capitalismo virar um comunismo, do comunismo aprender a ser capitalista, porque o outro lado deve ser mais agradável. Você quer transformar todo o mundo naquilo que você tem como ideal para que o mundo todo cresça. Quando o mundo crescer, quando a gente chegar lá, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. E cada um tem suas ideias, suas projeções daquilo que seria melhor. E adivinha o que isso dá? Problema, confusões, lutas, ansiedade, coisa feia, involução. Esse arco-íris tem um caminho tortuoso. Esse caminho obstinado rumo a um ideal, a um sonho, uma fantasia. É uma sombra nossa projetada no futuro. É uma sombra projetada no futuro. Sombra de quê? Sombra de tudo que a gente leu, de tudo que a gente armazenou na nossa memória, de tudo aquilo que a gente construiu e elaborou como sendo o mundo perfeito. Não faz muito tempo assistia vídeos aqui no YouTube sobre possibilidades alienígenas de literalmente enviar pessoas para outro lugar, para outra dimensão, outro planeta. Dividir a humanidade, onde só os bons ficariam aqui, ou os maus ficariam aqui, os bons iam embora, ou ao contrário. É uma percepção muito comum de se chegar. É uma conclusão muito fácil de admitir, porque o intelecto, ele quer segurança, proteção. Esse nosso ideal quer se fazer valer, crescer. E talvez algumas outras pessoas, outras mentalidades possam prejudicar a instalação desse ideal. Então eles precisam ser retirados. Sendo que retirados é uma palavra bastante bondosa. A gente imagina, as pessoas imaginam coisas piores a se fazer com aqueles que impedem seus grandes sonhos, suas metas de mundo melhor. Dentro de toda essa loucura, desta projeção de ideal, a gente não consegue ver aquilo que é. Uma frase bem interessante sobre isso
que nós brasileiros conhecemos muito bem, é: o amor venceu. Bom, o amor não disputaria nenhuma luta por poder. O amor jamais venceria uma luta por cargos políticos. Primeira coisa. O amor é uma compreensão da natureza dos nossos ideais. É uma compreensão da nossa própria sombra projetada no futuro, ou seja, o movimento do self. Self, o ego, hoje em dia se usa mais a palavra ego. Krishnamurti usava o self. Self para se referir ao conteúdo da nossa mente. Todo o movimento da nossa mente, que seriam as memórias. A princípio, as memórias, o conhecimento, os desejos, as intenções, os planejamentos, os ideais, o desejo de vir a ser, a competição, a necessidade de tirar do caminho tudo aquilo que impede deste self, destas memórias se instalarem como verdade à sombra do futuro. Então este self, este ego, seria um movimento da mente. Já falei sobre isso nos outros vídeos aqui do Mantra Cultural. Na verdade, todos os vídeos giram em torno desse papo, né? E tem mais links na descrição também sobre este papo. Esse movimento da mente, este self é um movimento. São os gansos refletidos na água da lagoa. Tem uma natureza fantasiosa nesse eu. Ele é um jogo de projeções e sombras, porque da mesma forma que a gente projeta nos outros que eles são os nossos inimigos, os impedimentos para a nossa realização, para o mundo melhor, da mesma forma eles nos veem assim. Então é uma retroalimentação de grandes fantasias. A humanidade gerou também muitos homens e mulheres muito iluminados nesse sentido, muito conscientes deste movimento mental, intelectual, que nos aprisiona. E eles nos deixaram muitos ensinamentos e realmente apontamentos claros sobre esse nosso estado de ser, iludidos. Mesmo assim, essas grandes figuras são completamente esquecidas. E a internet, a história, os livros de história e os podcasts de internet, todos eles alimentam as figuras mais deploráveis, mais ignorantes da nossa história. Sempre tem sido assim. Constantemente. Então a mente ela fica se retroalimentando de ilusões. Esse aprisionamento de busca por um ideal tem causado conflitos e separações. E ainda continua. E sempre vai continuar. Porque é de sua natureza ilusória causar ilusões. Então, dizer que o amor venceu é apenas uma frase, não é um fato. Porque enquanto você odeia o próximo, enquanto o próximo é inimigo, é porque o amor não lhe aconteceu. Você não experimentou a verdadeira natureza transcendental do que seria este amor. Ele passa a ser apenas um ideal projetado dentro do seu acervo de memórias. E é claro, o ser humano não é apenas um computador
frio de memórias. Dentro dessas memórias existe sofrimento, mágoas, e tudo isso se mistura no ideal do futuro, amplificando o árduo desejo de se livrar do inimigo, e este inimigo está projetado em qualquer situação que possa, inclusive, lhe fazer lembrar do próprio amor, da própria responsabilidade de trazer o amor para o seu dia a dia. Porque mais do que ler livros e se informar, porque tem-se muito orgulho de ser informado, de ter conhecimento, de saber usar as cartas certas na hora certa para vencer o debate. Muito além disso, está a possibilidade, a necessidade de observar a si mesmo e os seus próprios comportamentos com relação aos outros. Você está sendo violento? Você está sendo violento, desagradável para com os outros? O próprio objetivo de vencer os outros num debate qualquer, puramente intelectual, já demonstra que não se tem a experiência de amor acontecendo. Eu vejo como a verdadeira revolução, algo que todos os mestres da cultura zen já têm falado. A revolução está em si mesmo, na capacidade de observar a si mesmo as loucuras do pensamento, do comportamento que acontecem a mim mesmo, em mim. Porque a divisão, a necessidade que eu tenho, a fantasia que eu tenho de dividir o mundo, essa divisão está dentro de mim. Ou seja, eu sou um esquizofrênico dividido que para encontrar segurança preciso também dividir o meu ambiente, a minha sociedade. A cultura zen trata de autoconhecimento. O autoconhecimento trata de perceber esses movimentos do self, esses gansos na lagoa, que não têm natureza própria, são apenas reflexos. Você precisa entender, captar isso. Nessa sacada, nesse insight, você vai ter uma transformação interior que é a verdadeira e única revolução. Esse papo de revolução de proletariado e de qualquer outra revolução é estupidez. Uma estupidez séria, né? Perigosa. Não só essa, claro. Qualquer ideal de mundo melhor que não tenha esse autoconhecimento, essa autopercepção constante, porque isso precisa de inteligência fina, uma percepção profunda, diária, de si mesmo. Sem isso não há revolução. A revolução é essa. É um degrau acima, é uma liberdade do próprio movimento do self. Porque, caso contrário, ele nos governa. Ele, esta sombra nos governa. Esta ilusão, esta rede de ilusão. Uma mente comunista pode ser livre? Uma mente capitalista pode ser livre? Um progressista, um anarquista, um meditador pode ser livre? Um cara que estuda o autoconhecimento pode ser livre? Uma mente rude, uma mente violenta? Temos que nos fazer essas perguntas. Nós podemos ser livres? Nós podemos transformar a nossa vida e o mundo através desse consentimento, deste pacote de ideias, de memórias, de anseios que a gente carrega? A autocrítica é muito importante. Autoobservação.
É possível ver facilmente nos debates. Esses vídeos, inclusive esses vídeos rápidos de Reels do Instagram, quando você começa a assistir um, vem outros, né? Puxa outros. E muitas vezes eu assisto os pontos de vista diferentes, dos grupos diferentes de debates. Existe toda uma competição com vários atletas, né? E quando eles estão falando cara a cara, está na sua face aquele riso, aquela coisa de tenho cartas melhores que você, tenho uma trinca de as, sei lá, é um poker, né? Ora, todo mundo sabe que ninguém vai mudar ninguém pelo intelecto. O intelecto se alimenta cada vez mais de si mesmo, da divisão, da separação, do poder. Isso é poder. Ser melhor que o outro. E você não vai conseguir transformar o outro, portanto, você tem que dividir, separar. Acontece isso em alguns países, né? Tem-se sempre essa ideia de dividir. Todo o intelecto conduz à divisão, porque ele é feito de memórias, e as memórias, o pacote de memórias e emoções individuais é sempre único. No final das contas, é um auto-isolamento. E no final das contas, você percebe, a gente percebe isso na sociedade. Todos os, os grandes grupos vão se dividindo cada vez mais. A tendência desse movimento, desta busca pelo arco-íris do mundo melhor, é uma busca de isolamento. Cada indivíduo vai se isolar em si mesmo. O que seria o amor? Se não um ideal, se não um slogan de campanha, o que é o amor? É a compreensão que começa dentro da gente, de observar a nossa mente, todo este produto mental, e reconhecer, olha, isso está separado de mim, isso não sou eu. Todas essas constelações de pensamentos e emoções, elas têm um funcionamento próprio, mas o amor é aquilo que acontece antes disso tudo. A criação não foi intelectual, a criação aconteceu antes do cérebro humano já floresciam os campos. É poético, né? Já passavam as nuvens no céu, o sol já brilhava. A criação veio antes de todo esse pacote intelectual que nós temos de mundo melhor. É preciso entender dentro de nós mesmos o que é o amor. Nenhum guru, mestre, religião, nem a cultura zen, nem a filosofia, nada. Não é necessário nada, apenas uma autoobservação dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, das suas correntes, para entender que o mundo jamais foi dividido, o mundo é integral. E é possível, depois desse passo interior, autoconhecimento, depois disso fica muito mais fácil conviver, aprender, observar os nossos irmãos. Todos eles, de todas as culturas, de todas as ideias, de todas as intenções, porque este pacote de ideias misturadas com o medo e o sentimento de autoproteção geram violência, e cada um de nós pode sim ser vítima desse estado caótico de desnorteamento que os indivíduos sofrem por aí. Então é possível sim. A gente vê casos o tempo todo, né? E digo que isso não vai mudar dividindo as pessoas, colocando uma cerca para elas não se atacarem. Porque o ego vai continuar se subdividindo
e as pessoas vão atacar-se nos seus próprios grupos, porque isso tudo é um caminho ignorante, de falta de autoconhecimento. Por isso eu aqui na mantra cultural, na cultura zen, nas minhas canções, eu insisto, meditação e autoconhecimento é urgente e é o único caminho. É possível que as mentes confusas se tornem conscientes, autoconscientes, pacíficas, amorosas? Claro que é. Porque é a nossa natureza elementar. O autoconhecimento e a meditação não são nada mais do que um foco, um trabalho, uma visão clara de que se precisa limpar o espelho da mente para entendermos a nossa natureza elementar. O que tem sido feito e o que é mais natural, mais tendencioso, é a mente nos governar e gerar cada vez mais conflito. E não sou eu que estou dizendo, isso é cultura zen, é milenar, mas também não se trata de conhecimento. Não vai fazer diferença trazer todos os grandes sábios, ler todos os livros. O importante é o ensinamento, a prática, o caminho do autoconhecimento. Mesmo as pessoas mais conscientes e que mais querem paz nesse mundo, e as pessoas mais sensíveis, que reconhecem o perigo da doença mental que é se deixar levar por desejos de mundo melhor, mesmo essas pessoas têm ignorado a necessidade de pautar o autoconhecimento e a meditação. É um alerta que eu faço. Nada mais nos faz seres humanos, senão o autoconhecimento. E o outro grupo da divisão e os nossos inimigos, essas pessoas que estão doentes por conta de seus ideais de mundo melhor, elas precisam de amor. Elas não precisam ser atacadas também o tempo todo de ignorantes, disso e daquilo. Elas precisam ser ouvidas em todas as suas linhas e entrelinhas. Então perceba que um lado alimenta o outro. Todos os lados. Todos os egos se retroalimentam. É um jogo de espelhos. E esse papo de autoconhecimento e cultura zen existe. Precisa ser trazido à sociedade com urgência e naturalidade. Por isso eu digo, grandes nomes da nossa história enquanto humanidade trazem exemplos de amor. E são pessoas completamente ignoradas, né? Por todos da chamada guerra cultural. E tem se alimentado nisso a mente como ela é. Esse caos, essa doença tende a crescer cada vez mais, porque não é do ataque, da refutação e disso, daquilo que vai se transformar a natureza das coisas, né? A transformação só vem do autoconhecimento. É isso. Até o próximo vídeo.